Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca da diferença entre vida eterna e reino. E como nos vídeos anteriores, eu havia gravado utilizando o material do irmão Penton acerca do Tribunal de Cristo, e nós havíamos começado a considerar o assunto da responsabilidade cristã dentro da parábola das minas em Lucas e dos talentos em Mateus 25, eu quero nesse vídeo dar continuidade a essa questão, mas agora me utilizando de um outro estudo, também feito pelo irmão Penton, com relação especificamente à parábola das minas, tá bom? Então tem algumas coisas que ele comentou no Tribunal de Cristo, no assunto do livro do Tribunal de Cristo sobre essa história, e que ele fez uma junção, guardado o devido contraste, claro. Guardando o devido contraste, ele fez todavia uma junção entre aspectos da parábola das minas com a dos talentos. Agora, irmãos, eu gostaria de considerar de forma plena, especificamente a parábola das minas, porque tem algumas coisas muito importantes para serem faladas aqui, e isso vai ser em continuidade àquilo que havíamos começado nos dois vídeos anteriores, tá bom? Eu estou de viagem, por isso não estou gravando no formato de live esse conteúdo. Estou aqui em Sumaré, na casa do querido amigo Alisson, e especificamente aqui na casa do pai dele essa manhã. Então vamos entregar ao Senhor esse tempo em oração, que Ele possa nos dirigir, você aí do outro lado, independente do momento que você vier assistir esse vídeo. Eu peço que em espírito, em oração, em devoção, nós nos coloquemos diante do Senhor, tá bom? E conto com as suas orações para que esse trabalho, para que esses conteúdos possam ser sustentados por Deus, tá? Então esteja orando por nós aqui, irmãos, no canal, porque é bastante coisa. A gente sabe que o inimigo não está feliz com o anúncio da palavra de Deus de forma mais pura possível, conforme nós tentamos aqui fazer. Então, por favor, esteja orando por nós, tá? Sempre se lembre. E, a fim de nos ajudar também, curte, faça aí o triplo C, como a irmã Maria Helena sempre fala, Faça aí o triplo C. Curte, comente e compartilhe, Faça isso para que o algoritmo do YouTube possa levar esse conteúdo a mais pessoas, e pessoas onde nós nem sabemos possam também ter acesso a essa palavra, tá bom? Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude nesse momento com a graça suficiente do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, que soprou as Escrituras e pode abri-las para nós, pode nos dar entendimento, pode ungir Tua palavra e torná-la viva. Ao mesmo tempo que agradecemos pelos servos do passado que o Senhor levantou e escavaram os tesouros escondidos nela para nos ajudar. Mas ainda assim, Senhor, dependemos de Ti. Dependemos de Ti para entender todas essas coisas e também para que o Senhor acrescente nova luz e nova percepção, conforme é o Teu desejo, porque por mais que muitos tenham vindo, Senhor, e já arado o solo, e semeado, e colhido, sempre há respigas que ficam para serem recolhidas pelos que têm fome. Pai, nós temos fome e queremos receber de Ti. Abençoe esse tempo, que o Senhor mesmo fale conosco e nos edifique. E também frustre, Senhor, os planos de Satanás, faça com que ele seja envergonhado mais uma vez e glorifique o Teu nome. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, em o nome dEle, do nosso Senhor, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, amados, eu vou ler antes aqui a parábola das minas na versão textual, na tradução textual da Bíblia, em Lucas capítulo 19. Vou fazer uma leitura corrida e depois nós vamos fazer algumas considerações. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11. Ele diz assim: Estando eles ouvindo estas coisas, ao prosseguir, disse uma parábola, por estar ele próximo de Jerusalém. Porque eles pensavam, os discípulos, que o reino de Deus ia ser manifestado imediatamente. Eu queria que você colocasse atenção a isso. Eles pensavam que o reino de Deus ia ser manifestado.
manifestado. A questão da manifestação do reino. Eles achavam que seria de forma imediata assim que Jesus entrasse em Jerusalém. E disse a eles, pois, certo homem de nobre nascimento partiu para um país distante para receber para si um reino e regressar. E chamando a 10 de seus escravos, lhes deu 10 minas e lhes disse, negociai enquanto venho. Mas seus concidadãos o aborreciam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo, não desejamos que este chegue a reinar sobre nós. Depois de recebido o reino, ao voltar, sucedeu que ordenou chamar ante ele aqueles escravos aos quais havia entregado o dinheiro para saber quanto ganhou cada um. Chegou o primeiro dizendo, Senhor, tua mina produziu 10 minas. Disse-lhe, bem feito, bom escravo, porquanto no mínimo foste fiel, tens autoridade sobre 10 cidades. E chegou o segundo, dizendo, Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também disse a este, tu também sê sobre 5 cidades. E o outro chegou, dizendo, Senhor, aqui está tua mina, que tinha guardado em um lenço, porque te temia, pois és homem severo, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Ele disse-lhe, escravo mau, de tua própria boca te julgo. Sabias que sou homem severo, que tomo onde não pus, que cego onde não semeei? Por que, pois, não deste meu dinheiro a uma mesa de câmbio, e ao vim eu o recebesse com juro? E aos presentes lhes disse, aqueles auxiliares do Tribunal de Acerto de Contas, né? Tirai-lhe a mina e a dai ao que tem as 10 minas. E lhe disseram, né, os presentes, os que serviam auxiliando, Senhor, já tem 10 minas. Digo-vos que a todo o que tem se lhe será dado, mas ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não quiseram que eu chegasse a reinar sobre eles, trazei-os aqui e decapitai-os diante de mim. E havendo dito isto, seguia adiante, subindo a Jerusalém. Algumas coisas que são interessantes aqui, de forma introdutória. A parábola das 10 minas e a dos talentos tem algumas coisas em comum, mas tem as suas devidas diferenças. Por exemplo, aqui são 10 servos que são chamados e a cada um é confiado uma mina, né? Ao passo que na parábola dos talentos, os servos são chamados e a cada um é dado uma quantidade de talentos relativa à capacidade que cada um possui. Então, enquanto as minas é uma porção por igual que todos os servos recebem, os talentos, eles diferem porque eles têm a ver com a capacidade inerente de cada servo. A gente poderia dizer assim, se fosse para de forma introdutória mostrar qual é a diferença deles. Enquanto a parábola dos talentos se refere aos dons do Espírito Santo, a parábola das minas se refere à comum salvação, à graça comum investida em todos os crentes. Todos os crentes recebem a mesma vida eterna, o mesmo Espírito Santo, a mesma graça inicial de Deus. E esse Espírito Santo, que traz a ele a vida divina, que traz a ele a graça comum da salvação, ele tem o potencial, essa vida e essa graça da salvação, tem o potencial de crescer e de produzir muito para Deus. E aí depende da resposta que cada um dá. Em alguns produz mais, em outros menos. Mas é a mesma vida produzindo de forma diferente, conforme a resposta que encontra no servo. Ao passo que os talentos em si, eles já são dados de forma diferente, porque eles têm uma associação com a capacidade diferente em cada servo. Então, uns recebem mais e outros menos. Alguns têm 3, 4, 5 tipos de dons, outros têm só 2, porque a capacidade para gerir isso difere. Então, um está ligado ao que é comum a todo crente, o outro ao que é específico de cada um, de acordo com a capacidade. Mas em ambas as parábolas, o que é salientado, o que é visto de forma
é primordial é a responsabilidade cristã confiado a cada um. Outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção: eu não creio, assim como outros irmãos que eu respeito e são grandes mestres da palavra, que a parábola geralmente é contada apenas para dar uma lição geral, uma lição moral no final. Que tem irmãos que vão dizer assim: não, você está pegando aí, fazendo doutrina em cima de parábola, não se faz uma coisa dessa, porque nós sabemos que a parábola é só para dar uma lição geral de alguma coisa moral no fim dela. Né? Então eles tentam fazer da parábola mais ou menos o que as fábulas são. Né? A diferença é que a fábula você tem de forma inteligível animais até participando e dialogando, mas aí o que importa é que por trás da fantasia dos animais falarem está uma lição moral a ser ensinada. Alguns tentam entender que as parábolas são assim, mas isso é um erro terrível, porque até mesmo a etimologia do termo parábola significa falar pondo ao lado. É você falar uma coisa que sempre se refere a uma outra coisa em paralelo. Então, como diz o irmão Gouveia, se você lê uma parábola e você não respeita esse ponto, e você acha que você pode lê-la sem achar a devida correspondência para tudo o que aparece na parábola, isso só indica que você é um fraco expositor da palavra de Deus. Isso não indica que a parábola não tem significado paralelo para cada coisa que nela é colocada. Porque ela não é uma fábula, ela não é uma história geral, fantasiosa, que só tem uma lição moral no final. Ela é uma parábola. Parábola. Isso significa como falar, lançar uma coisa pondo ao lado outra. Para que tudo seja visto com uma devida conexão. Isso que foi falado aqui se refere a isso aqui. Ah, irmão, mas isso aí você está forçando. Não estou forçando. Foi Jesus que interpretou assim as parábolas. Cada coisa que ele falava, por exemplo, na parábola do semeador, tinha uma correspondência. O que semeia a palavra é o Filho do Homem. O que caiu em solo rochoso, o que caiu à beira do caminho, o que caiu entre espinhos, o que caiu em boa terra é isso, 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 isso. As aves que comeram a semente é o diabo. Os espinhos são isso. Certo? Então, ele sempre tem aplicação para cada coisa. Porque a parábola é exatamente isso, falar algo colocando em paralelo uma outra coisa que significa aquilo que foi falado. Então, que história que é essa que eu não posso ver aqui lições sérias do reino de Deus? Porque é uma parábola. Exatamente por isso que eu tenho que ver. Tem um irmão aí muito seguido no YouTube, né? Ele é respeitado por muitas pessoas, um homem de Deus. Mas ele tenta falar que quando nós falamos do reino dos céus, do galardão vindouro, utilizando parábolas, que nós somos, na verdade, nécios ao fazer isso. Porque ele diz que você está pegando uma parábola para criar uma doutrina do reino milenar. Parábola não se fala de doutrina, parábola só tem uma lição no final. Ah, então ensina Jesus, porque ele fez o contrário. Tem que ensinar Jesus que não é desse jeito, então. Porque quando Jesus contou a parábola na boca dele tinha um significado diferente dessa que esse irmão está dando. Ah, não pode criar doutrina em cima de parábola, mas Jesus fez isso. E eu sou discípulo dele, né? Graças a Deus eu não sou discípulo desse irmão aí, que é meu conservo, mas eu não sou discípulo dele. Eu sou discípulo do homem que contava uma parábola e em cima da parábola explicava o paralelismo e estabelecia verdades. Aí tem outros que também falam, não, você não pode criar doutrina, né? Como alguns acadêmicos da área da teologia, quando eles vão fazer uma hermenêutica baseada na exegese que fizeram do texto, porque eles são fracos na interpretação, eles colocam lá, você não pode criar uma doutrina em cima de um tipo, de uma tipologia, ou em cima de uma analogia. Bom, o irmão Arlen Chitwold disse o seguinte num livro dele, os que dizem isso se fundamentam em qualquer coisa, exceto na própria Bíblia. Porque na Bíblia, tanto Jesus, usando tipos, estabeleceu verdades, como os apóstolos o fizeram por igual. Certo? Os profetas, por exemplo, falavam por presságio portentoso. Ou seja, era uma ação que eles faziam que indicava uma realidade, uma verdade que ia ocorrer. Leia o livro de Ezequiel. Eu fico pensando nesse teólogo lendo o livro de Ezequiel.
Quando Deus fala assim, ó, Ezequiel, deita-se de tal lado por tantos dias. Mas por que isso, Senhor? Porque assim o povo estará em aperto também. Então, imagine você, né? A dificuldade que é para essas pessoas. O irmão F.B. Meyer, aquele homem de Deus, que Spurgeon dizia que pregava como tendo visto o rosto de Deus, ele falou o seguinte: os tipos na Escritura são tão precisos quanto a matemática. Através deles, nós vemos com exatidão a manifestação de verdades que de outra forma não seriam possíveis ser conhecidas. Então, irmãos, eu, seguindo Jesus Cristo, seguindo os apóstolos e os grandes mestres que de verdade entenderam esse princípio, vou sim ler a parábola das minas, não só vendo uma lição moral no final, não. Ela não é uma fábula de Esopo, não. Certo? Ela é a palavra de Deus. E Deus tem a sua própria metodologia aqui de ensino. Então, vamos lá. Né? Considerando essa questão introdutória, vamos então partir para o próprio estudo da parábola. Eu estou lendo o documento produzido por irmão Penton, né, nos seus artigos da sua revista profética, que ele editava, dos estudos proféticos. E aqui ele vai falar agora sobre a questão dessas minas. Né? Então, primeiro ponto que ele fala. A parábola tem um duplo propósito. Né? Primeiro, é dito que Jesus contou essa parábola, se você ler aqui, lembrar que a gente leu, porque ele estava se aproximando de Jerusalém. Então tinha alguma coisa muito importante que acontecia em Jerusalém que fez com que essa parábola fosse contada. E segundo, né, ao se aproximar de Jerusalém, a ideia dos discípulos é que o reino, no aspecto de manifestação, iria começar imediatamente. Porque tudo que os discípulos entendiam até então das profecias com relação ao reino de Deus era aquele aspecto reinante, glorioso, que ainda há de acontecer. Não é que está errado, certo? Por exemplo, eu queria fazer só um comentário aqui. Tem passado, né? Muitos irmãos têm assistido, eu mesmo assisti, gosto de algumas coisas da série The Chosen, né? Aí você tem lá as cenas onde Jesus está dialogando com os discípulos, ou com Nicodemos, ou com outras pessoas, e sempre vem, né, essa cena deles falando para o Senhor, como por exemplo colocaram Simão Zelote lá, se preparando junto com os zelotes, né? E eles queriam trazer o reino de Deus pela força, pela espada, né? Sendo uma facção judaica de extrema resistência aos romanos. Então, quando Simão Zelote se torna discípulo, o filme faz ele vindo com aquela mentalidade, né? Como era comum dos judeus, nós temos que pôr o Império Romano abaixo, o reino tem que começar, as profecias de Isaías, dos Salmos. E aí o filme, ele mostra Jesus, né, dissuadindo Simão Zelote, dissuadindo os outros discípulos que não era esse o método dele trazer o reino de Deus. Só que o filme não explica que a crença judaica do reino de poder, glória e manifestação não estava errada. De fato, há profecias literais em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, falando do reino, em Daniel, vindo e subjugando os poderes gentios. Então não é que está errado a crença. E o meu único medo quando os irmãos assistem essas séries, esses filmes, é que eles ficam achando que Jesus era contra o pensamento do reino de Deus vindo e subjugando o mundo gentil. Jesus não era contra isso. Não era contra porque de fato está escrito e é assim que vai acontecer. E esse assunto, esse aspecto do reino em manifestação, subjugando os inimigos de Israel e exaltando o povo judeu acima de tudo, era esse aspecto do reino que os discípulos conheciam. Ele não está errado, mas ele não é o único aspecto. E às vezes, eu pelo menos sinto que assistindo The Chosen, essas séries, esses filmes de Jesus que tem por aí, eles não entendem as diversas fases do reino de Deus, né? O reino em manifestação, o reino em realidade, o reino em mistério, o reino na sua esfera espiritual, o reino na sua esfera de glória manifestada, a fase do reino que estava com os judeus, a fase do reino que foi
feita a transição para a igreja, a fase do reino milenar, onde os dois povos estarão juntos, numa glória visível, com os santos exaltados, os judeus reinantes e as nações de fato subjugadas a eles, as pessoas não entendem as diversas fases do reino. E aí fazem esses filmes, fazendo com que Jesus, ao conversar lá na série, ele ache errado o pensamento de que o reino viria em poder. Certo? Porque ele só veio trazer um reino de paz e amor nos corações. Irmãos, não é que esse aspecto de trazer o reino no espírito, no coração dos homens está errado, mas ele é apenas um aspecto. Quem ficar só nesse vai cometer a falácia, o erro, a tragédia de não entender as profecias do Antigo Testamento. Mas o problema dos discípulos era o outro extremo. Eles só viam o reino no aspecto de glória e poder visível. Que é verdade, mas também não é o único aspecto. Então cada um vai para um extremo e se desequilibram. Quando na verdade o reino tem suas fases. Só que um ponto que a gente tem que entender é que os discípulos estavam vendo só a fase da manifestação gloriosa do reino, sem entender o começo do reino, que não vem com visível aparência. Mas note que Lucas 17, os capítulos aqui atrás, quando Jesus está conversando com os fariseus sobre isso, ele fala, não começa o reino de Deus com visível aparência. Quer dizer, o início do reino não é com glória visível. Mas ele não disse que não vai haver glória visível. Ele só disse que o início não é com glória. Porque depois que ele continua o discurso com os fariseus, você pode ler em Lucas 17, ele fala assim, mas assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, onde plantavam, edificavam, nos dias de Noé comiam, bebiam e se davam em casamento, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E como de um extremo ao outro do céu o relâmpago alumia, assim será o Filho do Homem na sua parúcia. Então ele diz assim que o reino, na sua fase de consumação, será sim de glória visível, será sim de poder, será sim de subjugar os inimigos de Deus. Mas isso é no final, na consumação, na fase final do reino, não no seu início. O início é com rejeição. O início é com a perseguição sobre os que creem. O início é com uma coisa que o Espírito Santo realiza primeiro no coração daqueles que seguem o rei. Porque o reino tem que ter primeiro uma realidade espiritual invisível, para forjar o caráter do rei nos seus futuros ministros. Mas na sua consumação, esse reino invisível, em mistério, sim, ele se dará por fim manifestado em glória. O problema é que os discípulos estavam vendo só esse aspecto da glória e achando que ele ia começar ali, de forma imediata. Então Jesus conta a parábola das minas. Porque na cabeça deles, se o Senhor está chegando em Jerusalém, é de fato para pôr o Império Romano abaixo e sentar no trono de Davi. Isso vai acontecer, Jesus mostra, mas não agora. Não dessa forma. Então nós temos que nos guardar tanto de um extremo como de outro. Tanto do extremo judaico, equivocado, que via sim a verdade do reino em glória, mas via ela antecipada para um tempo que ela não se daria. Mas também temos que nos guardar desses que falam assim, não, essa história de reino milenar, de Jesus reinando sobre as nações, isso aí é tudo analogia, ele já reina no nosso coração, porque o reino dele é um reino de amor. Temos que nos guardar desse erro também, porque ele é parte apenas da verdade e não toda. E como eu falei, o problema com as séries dos filmes de Jesus é essa, que parece que o Jesus dos filmes está sempre contra as profecias do Antigo Testamento, ser entendido de forma literal, quando ele não estava. Acontece que tem duas vindas do Messias, e em cada uma ele está cumprindo um aspecto da manifestação do reino. Então vamos lá. Aí o irmão Penton diz aqui que ele não vai se ocupar com a questão dos talentos, né? Das capacidades de dons, que também complementam a parábola das 10 minas, mas que ele vai se preocupar apenas com a parábola das minas em si. O reino, né? É dito que os discípulos estavam crendo que o Senhor chegando em Jerusalém, né, a consequência da sua chegada seria a manifestação imediata do reino. As palavras de Nosso Senhor adiam imediatamente o reino, porque é dito que um certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber para si um reino e voltar,
Nessa fala de Jesus, ele já começa a corrigir a aplicação temporal da profecia conforme os discípulos acreditavam. Os discípulos criam assim: ele está chegando na cidade de Davi. Nós já o acompanhamos durante 3 anos, pouco mais de 3 anos, ia dar 3 anos e meio já. Nós já vimos ele curar toda sorte de doenças. Nós já vimos ele controlar as forças da natureza. Nós já vimos ele subjugar o reino das trevas, que ninguém tinha conseguido subjugar. Nós já vimos ele vencer a própria morte. Então só pode ter um motivo para ele estar chegando em Jerusalém. Sendo quem ele é, como nós já sabemos quem ele é, com certeza ele vai agora manifestar o reino de Deus. Quem sabe convocar as falanges de anjos e inaugurar tudo que os profetas falaram. Então Jesus mostra o seguinte: não é que não vai haver esse reino, mas um homem nobre primeiro tem que ir embora, receber o reino e então voltar. Irmãos, isso tem tanta coisa dentro. Porque se você ler Lucas, quando ele está falando ali no Monte da Transfiguração, no trecho do Monte da Transfiguração, existe uma palavra que Lucas coloca ali, que é dito que apareceram Moisés e Elias, e que Moisés e Elias estavam falando com Jesus acerca do êxodo que ele sofreria em Jerusalém, da sua passagem. A palavra usada ali no grego é êxodo, a sua passagem do ministério terreno, através da morte e da ressurreição, para o aspecto celestial da sua ascensão. Note que interessante, esse termo passagem, que é usado por Lucas, né, a sua saída, o seu êxodo, lá no Monte da Transfiguração, é a mesma ideia do homem nobre que partiu para uma terra distante. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O reino vai vir sim, mas não agora. Agora eu vou chegar em Jerusalém e os sofrimentos que ele já tinha falado para eles, que eu vou vivenciar, a morte de cruz que vão me impor, me levará como esse homem nobre a ir embora. E só depois de um longo período, dentro do qual vocês têm uma atividade a fazer, eu retornarei com o reino. Então o Senhor adia a expectativa imediata dos discípulos, mas de maneira nenhuma ele nega que há de haver um reino. Ele só corrige o tempo, mostrando que não é naquele período, mas que o período parentético que se abriria entre a sua ida e o seu retorno seria um tempo propício para preparar os seus ministros para reinar com ele quando ele voltasse. E é esse tempo parentético que nós estamos vivendo já nos 2000 anos de história da igreja. O certo homem nobre partiu. Ele vai receber o reino e então voltar. Se você já assistiu aqui a série Tempo do Fim, você sabe o que significa ele receber o reino. Você não assistiu? Vá lá na playlist Tempo do Fim e assista os vídeos falando sobre Daniel 7, onde o Filho do Homem é apresentado diante do Ancião de Dias e recebe o reino, o domínio e o poder, para que todos os povos debaixo dos céus o sirvam. Que é a mesma cena de Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro não está ao lado do trono, na função sacerdotal intercedendo, porque já acabou a era da igreja, acabou a era parentética e vai se iniciar os 7 anos finais, certo? A septenária semana de Daniel, o tempo do fim, aonde ele vai então e recebe o rolo selado com 7 selos. E quando ele recebe aquele rolo, aquilo é o investimento de autoridade que o Pai está fazendo sobre ele, para que ele agora comece a subjugar os seus inimigos. E ele fará isso através de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O começo da ira, a consumação da ira e a entronização do Senhor Jesus sobre a terra. Então tudo de Apocalipse 4, 5 para frente é futuro. Porque é o tempo em que ele recebe o reino. Ele assume a sua função real para começar a reinar. Ele já foi feito Senhor de todas as coisas. Mas a função que ele exerce agora como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é rei sacerdote, mas a função que ele exerce é de sacerdote. É de ministro e intercessor à direita do Pai. Quando chegar a hora que essa fase acabar, então, a coroa sacerdotal vai dar lugar à coroa real. E ele recebe a autoridade do Pai.
E é como o Salmo 110 diz: vá e domine sobre os seus inimigos. Chegou a hora em que eu vou colocar os teus inimigos por escabelo de teus pés. E agora ele retorna, trazendo este reino que é real, literal, mas que os discípulos estavam colocando fora do templo. Então, os irmãos estão entendendo o equilíbrio que tem que se fazer? Jesus não está negando a realidade de um reino que viria, mas ele só está mostrando que não é do tempo e do modo que eles estavam pensando. Então, certo homem nobre partiu para uma terra distante, né? Israel, os israelitas e os apóstolos, né, após a ressurreição do Senhor, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 6, esperavam um reino manifestado de forma imediata. Tanto é que, até mesmo depois que o Senhor Jesus ressuscita, qual a expectativa deles? Bom, já cumpriu a redenção, acho que nós já entendemos, né? Tá bom, Senhor, o Senhor tinha que morrer, o Senhor tinha que nos redimir, mas agora que o Senhor redimiu, não tem mais nada para ser feito, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o que o Senhor responde para eles? Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou sob a sua exclusiva autoridade, mas sereis minhas testemunhas. Ou seja, na aplicação da fala do Senhor em Atos 1, 6 e 7, Jesus está aplicando a prática do significado da parábola das minas. Eu morri e ressuscitei, mas eu ainda não recebi o reino. Ele vai ascender aos céus até que chegue a hora dele receber o reino. Aí depois Pedro entende isso, e no capítulo 4 você vai ver Pedro falando para os judeus que o Senhor Jesus ascendeu e ficará retido nos céus, no sentido de estará lá. Os céus não se abrirão para ele descer, porque sob o conselho do Pai, ele deve ficar lá, até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme os profetas haviam anunciado. Então ele está lá agora. Só que eles não entendiam. Falaram, mas se o Senhor cumpriu a redenção, tudo precisava acontecer. Nós não entendíamos nem que o Senhor tinha que morrer. Agora a gente já entendeu. O Senhor morreu para nos redimir. Então, com certeza, agora o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Falou, não. Isso está sob a exclusiva potestade, exclusiva autoridade do Pai. O Pai é que sabe o momento. Mas o tempo de intervalo entre eu ir de vocês e eu voltar com o reino dado pelo Pai, a hora que ele vai subjugar os inimigos debaixo dos meus pés, esse tempo é o tempo de vocês, como os trabalhadores das minas, negociarem. Vocês vão ser minhas testemunhas. O mesmo Lucas, que escreve sobre a parábola das minas, em Atos, escreve sobre Jesus mostrando o cumprimento do período do negociar das minas. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. É claro, irmãos, que mais tarde, esse tempo que estava velado de Daniel no Antigo Testamento e dos profetas, e que Jesus não explicou em detalhes para os apóstolos no tempo da sua ascensão, mesmo porque não era a hora, mais tarde, quando na ilha de Patmos João vê o Apocalipse de Jesus Cristo, aí para João Jesus revela o que ele não tinha revelado em Atos capítulo 1. Mas o Apocalipse abre dizendo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Aquilo que Jesus não revelou a eles, e dizendo, está sob a exclusiva autoridade do Pai. O Pai que detém a exclusiva autoridade entregou a Jesus Cristo, para Jesus Cristo entregar a João. E aí João mostrar quando e como o reino chegaria sobre essa terra. Através de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E na consumação disso, o reino milenar é instaurado. Então é João que vai mostrar o que foi negado aos profetas, em seus detalhes, porque os profetas mencionaram, mas não nos detalhes, e nem no modo que ia acontecer. E o que Jesus também não fez conhecido aqui, no tempo da sua ascensão. Ele vai mostrar em amplitude no Apocalipse. Então você precisa de todo o Apocalipse para entender essa fala do Senhor Jesus. Os tempos e épocas que estão sob a exclusiva autoridade do Pai. Estão. Mas o Pai entregou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou por meio do seu anjo ao seu servo João. Mais tarde, não agora. Mas o ponto é, o reino vai acontecer, mas não agora, não do jeito que vocês estão pensando. Agora é o tempo da ausência do homem nobre, onde os seus servos, toda a igreja, todos os que creem nele devem negociar.
e serem aperfeiçoados e estarem preparados para quando o reino vier. Então, o Penton diz assim, né, que o erro dos apóstolos foi esperar o reino ali, de forma imediata. O erro da igreja foi a partir do século, ele colocou século II, mas se a gente for mais preciso, a partir do século IV, foi achar que o reino já estava. Um achou que o reino ia começar ali. E a partir de Constantino, você pode ler todos os pais pós-nicenos, eles vão começar a falar assim, a igreja está reinando. Por quê? Porque Constantino, o imperador, se submete aos bispos da nossa cúria. Constantino se dobra ao papado. Então agora a igreja está reinando. E aí os papas começam a se vestir de púrpura, escarlate, né? Começam a usar as roupas reais do reinado. Porque a igreja interpretou errado também. Agora não é o tempo do reino, é o tempo do negociar, é o tempo dos servos sofrerem, como seu Senhor sofreu, e se prepararem. O reino não começou, entenda, no aspecto de manifestação. É claro que no modo invisível, reino e mistério, no coração dos discípulos ele já é uma realidade. Mas não no aspecto que os profetas anunciaram. E o problema da igreja é que ela alegorizou o que não deveria ser alegorizado e aplicou fora do tempo o que não deveria ser aplicado. E aí começa o pseudo-reinado da igreja. Engraçado, a igreja está reinando antes de Cristo, porque Cristo não recebeu o reino ainda, não voltou para instaurar o reino, mas a igreja já está reinando. Né? Aí começa essas correntes, né, estranhas do amilenismo e do pós-milenismo. Começam aí. Claro, o amilenismo é mais antigo, tá? O pós-milenismo é uma tentativa de se ressignificar o que é o reino de Deus, e é uma vertente que pegou bastante o protestantismo. O amilenismo já começa na Igreja Católica. O protestantismo abraça com força o pós-milenismo. Embora hoje, tanto católicos como protestantes sigam bastante as duas linhas, né? É uma minoria que consegue entender. Embora já seja uma boa parte, mas ainda assim é uma parte pequena que consegue entender o lugar de cada coisa. Então, o Penton fala assim, a igreja achou que já estava reinando, né? Isso foi o erro da igreja, assim como dos judeus é que já ia começar ali. Jesus revela que até que ele tenha morrido, ressuscitado, ascendido e retornado, o reino em manifestação é um assunto impossível. O nobre deve ir para uma terra distante para receber, enquanto está lá, nessa terra distante, que no caso é o oikomene celestial, é a parte celestial, onde ele está agora. Lá ele recebe o reino e volta. Né? Isso é o que está no versículo de Lucas 19, aqui nessa parábola que a gente está lendo. Aí você tem o quê? Né? Você tem o ponto principal da parábola agora revelado, que é os servos, os oficiais desse homem nobre. A parábola visa corrigir a visão escatológica, mostrando o tempo próprio das coisas e mostrando que nesse parênteses do tempo próprio há algo que somos então incumbidos de forma responsável para fazermos. Não é porque o reino não vai vir agora que eu estou isento de responsabilidades. Esse é o ponto-chave. Mas se o reino não vem agora, então para que eu estou seguindo Jesus? Como Pedro falou para o Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos, que será, pois, de nós? Mas o Senhor vai morrer, vai ressuscitar e vai embora, então quer dizer que tudo foi em vão? Nós termos te seguido foi em vão? Quer dizer que nesse tempo de ausência eu posso viver de qualquer forma? Até que o Senhor traga o reino, que será do teu povo? Então, agora vem o ponto-chave, mais pesado da parábola, que é o que nós temos que fazer enquanto o reino não chega. O princípio supremo da parábola é agora revelado. Oficiais são necessários para a administração de um reino.
Então Deus interpôs, olha só que interessante isso aqui. Então Deus interpôs de forma deliberada, de forma pensada, de forma, como é que eu posso falar? Decidida, de forma deliberada, um período prolongado entre os dois adventos, entre a partida do rei e o retorno do rei. A partida do homem nobre, o retorno do homem nobre. Entre os dois adventos, para que nosso Senhor pudesse testar a capacidade dos seus servos no tempo da sua ausência, a fim de tornar conhecido quais deles são adequados para os cargos de responsabilidade e confiança quando ele assumir o reino. Isso é mais ou menos igual à história parabólica, né? Real, porém dentro de uma arquetipia parabólica, vista em Davi. O Davi é ungido rei, mas não assume o trono na hora. Ele se torna senhor de homens amargurados e endividados. Só que esses homens amargurados e endividados que seguem o rei, que vão aprendendo os princípios reais do caráter de Davi, da unção do rei, que serviu de molde para eles em todo aquele período de guerras e tristezas em que eles seguiram Davi, esses homens são capacitados a mais tarde, quando Davi realmente recebe o reino, a se tornarem seus ministros, generais, escrivães e pessoas de honra dentro do reino. Então, o tempo da ausência do homem nobre, do Senhor Jesus e do seu retorno, esse parêntese aberto, é o tempo em que Deus faz com que os futuros ministros desse reino sejam preparados, através de exercitarem a sua fidelidade para com a graça inicial recebida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Os 2000 anos da história da igreja serve para isso, no que tange a nós. No que tange a Israel, serve para provar para todos, inclusive para eles, o que eles conseguiram com a rejeição do Messias. Até que eles sejam levados ao ponto do arrependimento. Até que o Espírito de graça seja derramado sobre eles. Mas no que tange a nós, que já cremos, é o tempo da preparação. Esses que agora estão sendo preparados, que são ou não fiéis, é que poderão ter o direito ou não de entrarem como futuros ministros administrativos do reino vindouro. Então, um período de silêncio, de profundo mistério se inicia para os servos revelarem seu caráter, para os cidadãos revelarem sua inimizade, para Deus revelar sua justiça sobre ambos e para o nobre revelar o reino que ele foi obter. Olha que coisa linda. Todo esse tempo de ausência, eu vou ler de novo isso aqui, é para quê? É para os servos revelarem seu caráter, se serão dignos ou não do reino quando o reino vier. É para os cidadãos, aqueles que são concidadãos com o nobre, ou seja, porque esse nobre vinha de uma pátria, ele foi receber autoridade para vir governar, para ser empossado como rei sobre esses cidadãos, que tem um parentesco com ele. É claro que ele está falando dos judeus. Os cidadãos do reino são judeus, que tem parentesco com o homem nobre. Aí o homem nobre recebeu, foi investido de autoridade e retornou para reinar sobre os cidadãos. O tempo aberto entre a sua ida e o seu retorno serve para os servos, para que eles demonstrem seu caráter. No caso, os cristãos, os que seguem o homem nobre. Que eles têm que ser fiel à graça recebida. Para que quando esse homem nobre retorne com o reino, eles sejam feitos seus ministros. Mas também serve esse tempo de ausência para que cada vez mais vá se mostrando a verdadeira inimizade que existia dos cidadãos para com esse homem nobre, que é o caso que está acontecendo com os judeus, que desde que Cristo foi, só tem piorado cada vez mais na sua condição espiritual.
Não estou pregando antissemitismo aqui. Eles são amados como nação por causa dos patriarcas. Temos que orar pelo bem de Jerusalém. Mas o povo em si, o judaísmo como sistema, está debaixo do espírito de anticristo. E vai piorar cada vez mais moralmente. Até o ponto de, no tempo da vinda do Senhor, serem comparados em seus pecados a Sodoma e Gomorra. Hoje já é. Em Israel, a capital do gaysismo. E vai piorar cada vez mais, irmãos. Então, ao mesmo tempo que esse tempo de ausência serve para provar o caráter dos servos os servos reais do seu Senhor, que somos nós os cristãos, comprados como escravos, né? Os servos ali são doulos, escravos, comprados pelo preço do seu sangue. Também esse tempo vai mostrando quão profunda é as trevas que envolve o judaísmo como sistema. Quão profunda a inimizade deles, agora para com o Senhor. Também serve para Deus mostrar justiça sobre ambos. Justiça com os servos que sofreram, dando a eles o reino. Justiça julgando os cidadãos na sua inimizade. E serve também para que o Senhor demonstre a glória do reino que ele foi receber. Né? Então, isso é o tempo de ausência. E isso é mostrado, né? Se você ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é mostrado que esse anjo do pacto, aquele que vem com o arco-íris sobre a cabeça, que não é um anjo criado, é uma visão de Cristo no ofício de mensageiro excelente da aliança. Ele vem reclamar seus direitos sobre os céus e a terra. Por isso aquele anjo, né, que está falando de Cristo no ofício de mensageiro do pacto. Ele não é um anjo criado. Não é como se o testemunho de Jeová fala que Jesus é um anjo criado. Não, ele é o Filho eterno de Deus. Mas quando ele está no ofício de mensageiro do pacto, ele desce e os seus pés estão sobre o mar e sobre a terra, porque ele vem tomar posse daquilo que lhe pertence por direito. Aí você vê, então, a preparação dos futuros governantes no tempo de ida e retorno. No profundo silêncio instaurado entre o intervalo de uma coisa e outra, nós estamos aqui agora. E a pergunta que eu e você tem que fazer é: temos sido fiel à graça que temos recebido? Ou a graça que temos recebido tem se tornado vã? O que estamos fazendo com o tempo que nos é dado? Estamos procurando em tudo glorificar a Deus e negociar o investimento inicial que a graça dele nos deu? Ou estamos perdendo tempo? Quem sabe como o outro serve embrulhando no lenço? Então, aí vem aqui outra coisa, os servos, né? 10 servos são escolhidos. Por que o Senhor colocou o número 10? Né? Porque na gematria bíblica, a gematria é a ciência que estuda o valor simbólico dos números. Né? Então, na gematria bíblica, 10 é o número da responsabilidade. Não é à toa que as duas tábuas da lei, né, com a responsabilidade moral do homem obedecer, estão escritas com 10 palavras, com o dedo de Deus. É a exigência de Deus diante da responsabilidade que o homem tem para com ele. Então, 10 é o número da responsabilidade. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28. Lucas capítulo 17, por exemplo, também no versículo 17, diz que o Senhor curou 10 leprosos e que, portanto, os 10 são responsáveis em demonstrar gratidão. Devem dar uma resposta à graça, mas apenas um retorna. Um caso anormal. E esse um ainda era samaritano. Mas 10 significa a totalidade, respondendo de forma ciente diante da graça oferecida. Os 10 servos escolhidos, que a palavra grega é doulos, escravo, são dele, chamando 10 de seus servos. Todos são propriedade do homem nobre. Foram devidamente comprados por ele, como escravos que lhe pertencem. E aí você não precisa ir muito longe para entender o que significa, né?
Não está se falando de incrédulos ou de judeus, aqui está falando de quem é cristão. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo fala: não sabeis que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então está se falando daquele que foi redimido pelo Senhor e comprado pelo preço devido da redenção. Então, aos seus 10 servos, que fala da totalidade responsável do povo de Deus, diante dele, diante da graça oferecida, diante do preço pago, para que se tornassem seus escravos, escravos do amor, escravos do Senhor, a quem tudo possui, a quem tudo pertence. A cada um é confiado um capital, né? Todos são ordenados a negociar. E no retorno do nobre, todos são reunidos para julgamento. Não precisa se explicar o que é isso, né? No retorno do nobre, todos os servos que são responsáveis de negociar são reunidos. Ora, aqui não resta dúvida que se está fazendo, né, uma referência a 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós sejamos manifestos no bema, no tribunal familiar de Cristo, daqueles que lhe pertencem, daqueles que estão devidamente inscritos nessa competição. Porque para você correr essa maratona, essa corrida, como diz Hebreus, você tem que ter sido alistado. Não está se falando de julgamento de incrédulo. O tribunal de Cristo não é para julgar incrédulo. O incrédulo nem começou. O incrédulo nem tem início com o Senhor. Está se falando daquele que já pertence ao Senhor e que, portanto, corre a carreira cristã. O incrédulo não tem nem história com ele. Então, quando fala bema, eu acho que os irmãos que estão acompanhando a playlist que já sabem, nós já fizemos distinção entre o tronos de Apocalipse 20, o trono branco, e o bema de 2 Coríntios 5:10. É os seus que lhe pertencem, é os escravos que ele comprou com o devido preço que são reunidos diante dele. Não está se falando de um julgamento único, porque hoje o erro da igreja é achar que tudo vai aparecer no trono branco. O que tem de cântico de irmão neopentecostal, pentecostal cantando, né? Vi um grande trono branco, e vi ali Hitler, e vi também o servo de Deus. O Hitler é o servo de Deus, meu irmão. Que isso? Que é isso? O servo de Deus, por pertencer a Deus como doulos, como escravo comprado, prestará conta num tribunal do Senhor com os seus. Isso é o bema. Estude o significado de bema. Veja os vídeos que nós já falamos disso aqui na playlist. Você vai entender isso. Então está se falando desse tribunal, né? E o interessante é que aparece ali auxiliares nesse tribunal. Porque o Senhor julga os servos e tem os que estão assistindo, que sem dúvida se refere aos anjos, que também na história de Mateus capítulo 5 é chamado de meirinho, daquele que abre a cela para prender quem precisa de disciplina, ou para soltar o que já pagou o último quadrante. Né? Mateus 5 faz referência a isso também. Sem dúvida são os anjos, são os que amarram pé e mão do servo inútil, mas que ainda é servo, tá? Não deixou de ser servo, não. É servo, mas é inútil. Mas é servo. Então, o tribunal está cheio. Os auxiliares, os espectadores, que são citados no versículo 24 de Lucas 19, sem dúvida são os anjos, que observam atentamente o julgamento e executam a sentença do Senhor, conforme já mencionado na história de Mateus capítulo 5, versículo 25. Se você tiver algo devendo ao seu irmão, que no sentido de tribunal se torna então adversário, porque o que está sendo avaliado são as questões de equidade ou de dívida de um com o servo para com o outro. Então no tribunal ele se torna seu adversário, porque você deve algo a ele. O juiz sentencia e o executor, o meirinho, o anjo, recolhe essa pessoa à prisão. E o Senhor diz, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É claro que esse julgamento não está falando da condenação eterna, porque quem é condenado eternamente não sai da condenação. Se estiver falando do inferno ali, é o inferno mais esquisito,
É a prisão eterna mais esquisita. Como eu falo, é a prisão do Chapolin, né? Porque o cara fica preso até quando quer, ele sai. Não, não é isso, irmãos. Ali está se falando de uma prisão temporária. Porque sairás, mas só depois que pagar o último quadrante. Então é claro que está falando do julgamento do Senhor sobre os seus servos, que têm vida eterna, mas que por um período são encontrados em dívida no que tange a conduta para com ele e para com os outros irmãos. E outra prova também é que o Sermão do Monte, para fazer referência a Mateus 5,25, né, falando dessa prisão, não é dirigido aos incrédulos, mas aos discípulos que ouviram o Mestre. E cada servo avança. Olha que coisa interessante, né? O irmão Penton, ele é muito rico na percepção e na colocação das verdades. Enquanto o tribunal está cheio, os servos prestam conta. Os auxiliares e espectadores cumprem as ordens. Nesse cenário, cada servo avança, isolado, sozinho, para sozinho reportar-se individualmente ao seu Senhor. Oh, irmãos, que cena solene. Isso é o que está escrito em Romanos 14, né? Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. E aí vem a questão dos servos fiéis, né? O relatório do primeiro servo é breve e significativo. Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Produziu mais 10. Ele recebeu uma, mas essa única mina gerou 10. É interessante, diz o Penton, que o servo não fala, eu fiz que a tua mina produzisse 10. Não. Maravilhoso isso. Aqui você tem, como diz o irmão Gino, o misto da graça e da responsabilidade. O servo, porque sabe com quem está falando. E sabe que tudo que nós podemos de forma legítima fazer para Deus só pode ser iniciado em Deus mesmo. Ele tem a consciência e ele fala, Senhor, a tua mina, não eu. É interessante porque a mina é um depósito capital em dinheiro. O dinheiro por si mesmo não pode se multiplicar. Se você pôr o dinheiro aqui e ficar ele parado, ele não pode fazer nada. Então, num ponto de vista racional, o servo deveria ter dito, eu consegui negociar com a tua mina e produzir 10. Mas ele sabe muito bem que essa mina, esse capital, tem poder em si mesmo. Porque é o capital do Senhor. E tudo que podemos fazer para ele, só pode ser feito porque ele fez alguma coisa em nós. Então o servo, de forma muito sábia, sabendo muito bem diante de quem ele está, sabendo muito bem por que ele foi capacitado, ele fala, a tua mina produziu. Ele não diz, eu fiz com que ela produzisse. Por quê? Ele entende a verdade de que o máximo que podemos fazer para Deus é o que Deus fará através de nós e em nós. Conforme Filipenses 2,13, né? Paulo fala assim, olha o misto da graça com a responsabilidade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, eu sou responsável. Mas para que eu não entenda errado as coisas, não faça as coisas na força da minha carne, que só vai redundar em nada, em ativismo religioso, que é o que está cheio por aí hoje, né? Muita força da carne na chamada obra de Deus. Vamos lá, irmão, vai, sai, serve, prega, faça, né? Mas é tudo carne. Para que eu não caia nesse erro terrível, Paulo diz, desenvolvei. Então eu sou responsável. Mas ele diz assim, porque é Deus quem está energizando em vós. A palavra grega elia, onde está efetua na João Ferreira, no grego, a textual traduziu certo. No grego é energizo. Energizar. É Deus que está energizando em vós, que está impulsionando em vocês o querer. Então, o ponto inicial, o pontapé quem dá é Deus. Eu nem teria possibilidade de pensar em querer Cristo se Cristo não me quisesse primeiro. Aqueles sentimentos, aquelas impressões santas, aqueles desejos piedosos que surgem no nosso coração, a vontade de estar em paz e reconciliado com Ele, de compreender a vontade dEle, de sentir que essa vontade é o que há de melhor.
esses afetos, essas impressões, esses sentimentos, é o energizar de Deus. Por isso é a mina que produz. Mas eu sou responsável em cooperar. Como dizia o irmão Gino, Paulo e Jesus não eram calvinistas. Porque Paulo diz para Timóteo, esforça-te na graça. Não é um esforço em você mesmo. Não é um esforço sem a graça. Que é o que tem muito por aí hoje, né? Ativismo, obra. Mas obra sem a capacitação que vem da comunhão com o Senhor. Deus não aceita essa obra. Toda a obra que nós fazemos para Ele tem que provir de uma comunhão ou de um encargo que Ele mesmo põe no nosso coração. É a mina que produz 10, mas é o servo que é responsável em cooperar. Mas no que ele é responsável? Em dizer sim, Senhor. Aqui está o escravo do Senhor. Como Maria falou, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Qual é a nossa cooperação? É sempre dizer sim para Deus. Eu entro com toda a minha miséria e incapacidade, mas concordando. Essa é a minha parte. E Deus energiza e realiza o efetuar. É essa misteriosa engrenagem entre a graça e a responsabilidade. Então o servo do lado dele, ele não tem por que se orgulhar, porque ele sabe que tudo o que ele pode fazer é aquilo que Deus tem feito nele. Mas ele sabe que ele é responsável. Porém, a ênfase dele é a tua mina produziu 10. Né? Porque tudo que podemos fazer para Deus é aquilo que Deus está fazendo através de nós. Os dons de Deus em nós transformam-se em frutos, em flores e frutos. E nossa responsabilidade é dar para a graça o espaço livre para que ela se multiplique. Né? Isso é o que é revelado na história da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o sem mim ele significa, sou eu que energizo, sou eu que capacito. Mas qual que é então a minha parte? Permanecer. Permanecer, o desejo, a concordância depende de mim. O impulso inicial depende do Senhor. E quando o impulso inicial do Senhor encontra em minha resposta em obediência permanecendo, esse dá muito fruto. Né? O servo negocia. Olha que interessante isso aqui. Essa fala do irmão Penta é muito legal. Muito belo, irmãos. O servo é responsável por negociar, enquanto a mina de si mesmo se multiplica. A multiplicação é a mina. O servo é o que negocia. Negociai. Mas quem que faz a multiplicação? A própria mina. Se ela encontra um servo fiel que negocia, no sentido de obedecer e dar espaço para tudo que a graça de Deus deseja fazer. O servo negocia, a mina se multiplica. Nenhum servo tinha mais do que uma mina. Nenhum servo ficava sem uma mina. Cada servo tinha oportunidades iguais de ganhar 10 minas. Mas apenas um, até onde sabemos, o fez. E isso na ilustração de Paulo, né? A aplicação dessa parte parabólica aqui na realidade, você vê ilustrado isso em Paulo, quando ele fala que ele corre não desferindo golpes no ar, mas para que ele seja aprovado em tudo. Ele teme que, tendo pregado a outros, ele seja desqualificado. Então, quando chega lá no capítulo 15, ele fala, a sua graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Mas não eu. E sim a graça de Deus comigo. Eu trabalhei, mas não eu. Que coisa, né? Como que nós podemos entender isso sem esse discernimento espiritual? Do equilíbrio entre a graça e a responsabilidade. Mas a mina é igual, porque está falando daquela salvação inicial, da mesma vida divina dada a cada um. Irmãos, essa mesma vida, a que eu tenho, não é diferente do que você tem. Não é só Spurgeon que tinha, não é Andrew Murray que tinha, não é o Atmani só que tinha. Não só os gigantes espirituais da história da igreja que tem. Todos temos.
A mesma vida. Podemos ter dons diferentes, mas a vida é a mesma. A fé é a mesma. Agora, como cada coisa vai responder, depende da liberdade que cada servo dá para que a mina de si mesmo se multiplique. Então, o primeiro ponto é que o servo fiel sabe que não é ele que faz, é a graça que o capacita. O segundo ponto é que a mina é igual por igual a todos. E o terceiro, a recompensa corresponde exatamente à negociação realizada. Para cada libra, uma cidade equivalente. Para cada mina multiplicada, uma cidade equivalente. É dito, muito bom, servo bom, porque foste fiel. No mínimo, tens autoridade sobre 10 cidades. O servo recebe um elogio, muito bem, por uma única razão, porque ele fez o que é bom. Né? Ou seja, isso traduzido na explicação de Paulo, em Efésios 2, é dito que pela graça fomos salvos sem obras. O fundamento é a graça sem obras. É uma mesma graça gratuita comum a todos. Mas para fazermos as boas obras que Ele de antemão preparou. Não é as obras que nós queremos fazer, é as coisas que Ele prepara para em união com Ele nós fazermos. Somos salvos sem obras, com vista a boas obras. Assim, também o segundo servo, né, que diz, tu terás autoridade sobre 5 cidades. Deus trabalha através de nós, esse é um fato. Mas Ele nos recompensa exatamente na medida em que permitimos que Ele o faça. Por que Ele recompensa? Não por causa do que foi feito, porque o que foi feito foi pelo poder dEle. Ele recompensa a disposição que eu tenho em cooperar com Ele. É segundo essa abertura dada, para que a mina se multiplique de acordo com a abertura, que eu recebo a recompensa devida na proporção. A todo aquele que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui, irmão, fica uma advertência séria. Eu lembro quando, certa vez, o irmão Gino estava tendo comunhão disso com a gente, ele falou assim, irmão, você já parou para pensar que o que você tem agora na era da igreja, se você não for fiel, na era do reino, o que você terá é menos do que agora? Se você for fiel, o que você recebeu vai potencializar. E ao que tem, lhe será acrescentado. Mas essa porção de vida espiritual, de discernimento espiritual que você tem agora, quando chegar o milênio, se você for encontrar de forma infiel com o que foi colocado de forma inicial, você ficará com menos do que agora. A sua realidade espiritual durante o milênio, se você for reprovado, vai ser menos do que agora. Porque ao que tem, se lhe dará. Mas ao que não tem, o que não tem coração, não responde de forma responsável à graça de Deus dada, até o que ele tem lhe será tirado. E agora, concluindo aqui, fala assim, vemos o sexto grande ponto da parábola, né? A lição do servo infiel. O primeiro, né, negocia e recebe recompensa. O segundo, recebe recompensa. Veja só, ele diz assim, o primeiro servo foi aprovado e elogiado. Foi aprovado, elogiado e recompensado, né? Então ele foi elogiado e recompensado. O segundo foi recompensado, mas não elogiado. E o terceiro, né? Nem elogio e nem recompensa. Mas uma reprovação. Uma perda. Senhor, diz este servo, aqui está a tua mina que guardei. Mas o Senhor lhe disse para distribuí-lo, não para guardá-lo. Falou para que fosse negociado, não preservado. Negociem com isto até que eu retorne, foi a ordem. Depositar dinheiro é a maneira mais fácil de colher retornos. A recusa deste servo
até mesmo em depositar, né? Revelou não apenas quão pouco ele tinha no coração para com os interesses do seu senhor, mas que, embora estivesse disposto a receber dinheiro do seu senhor, ele não estava disposto a gastá-lo para o lucro do seu senhor. Mas o pior ficou para trás. A negação, né, do julgamento de um crente, de acordo com as obras, floresce finalmente em crítica aberta a Cristo, quando esse julgamento é considerado um fato. Então, aqueles que negam que vai haver um julgamento dos cristãos, envenenados pelo fermento dos saduceus, que não creem no sobrenatural, não creem nas coisas que se darão no tempo da ressurreição, se torna então um erro fatal, já que Cristo mostra que isso é algo impossível de não acontecer. O servo havia dito: tu és homem severo, homem austero, que pega o que não depositou e cega o que não semeou. Isto é, oponho-me por princípio a que os servos de Deus venham a qualquer julgamento por suas obras. Assim como o legalista se ressente da doutrina de que as boas obras não podem contribuir para o nosso perdão, né? Ele se ressente. O legalista, que no caso pode ser um religioso católico ou judeu, porque tanto o judaísmo como o catolicismo, como também o islamismo, as três vertentes monoteístas acreditam que as minhas obras que vão contar para a minha salvação, e se você fala que não é por obras, ele se ressente para a salvação, ele fica ressentido, ele fala: então virou bagunça. Então o Penton está falando, assim como o legalista pensa dessa forma, o legalista católico, judeu, né, e islâmico, e também agora o protestante, porque o protestantismo hoje virou uma bagunça também, ninguém nem sabe o que é mais justificação pela fé de forma clara. Mas assim como essas pessoas elas se ressentem, o evangélico que entende a doutrina da graça recua diante da ideia de que as obras podem constituir qualquer base para a nossa recompensa. Então um vai para o extremo, outro vai para o outro. Isso é o que o irmão A.J. Gordon, né, falou, essa frase vem dele. Esse desequilíbrio, Gordon está dizendo. Só que a parábola não é uma fábula. Ela não visa só dar uma lição moral, ela tem aplicabilidades de paralelismo de aplicação. Uma coisa significa isso. Então, se na parábola o homem nobre é o Senhor Jesus, os cidadãos são os judeus, os servos são os cristãos que ele comprou com o seu sangue, o reino é o que ele vai receber e trazer na sua segunda vinda quando ele retornar. Vai ocorrer um tribunal com os servos. Uns serão recompensados e outros reprovados. Então é claro, se você crê segundo Cristo, sim, que eu quero dizer em alto e bom som isso aqui para você, tá bom? Você que fica aí falando, não, isso é uma parábola, não pode criar doutrina. Não pode o quê? Então vai lá e corrige Jesus. Vai lá e corrige os apóstolos. O próprio autor aos Hebreus, ele começa a falar da mobília do tabernáculo, e depois de descrever os querubins da glória, ele fala, destas coisas não vamos tratar de forma minuciosa agora. E olha que ele já tinha escrito tanta coisa, vendo por trás, né, da história real, analogias em aplicação. Mas aí depois, sabe o que ele diz? Ele fala assim que depois quando se passava do santo lugar para o Santo dos Santos por um véu, e aquele véu estava ali posto, ele fala assim, é isto uma parábola. Ele pegou a mobília do tabernáculo e aplicou, querendo dizer o seguinte, tudo isso que o tabernáculo era um ensino parabólico, era um ensino onde cada coisa tem uma correspondência. É uma parábola para o tempo presente. Agora, se parábola não pode estabelecer ensino, o que o autor de Hebreus está fazendo então? Olhando a mobília do tabernáculo
e aplicando a linguagem parabólica para o tempo presente, estabelecendo verdades e doutrinas com relação ao sacerdócio do Senhor Jesus. Então, se parábola não lança doutrina, pega esses textos e rasga da Bíblia, irmão. Vai lá, você, super espiritual, mais espiritual do que o autor dos Hebreus. Vai você, teólogo. Só que a sua teologia só ficou com a logia e esqueceu o Teos há muito tempo. Certo? Vai lá você então, vai lá você. Você deve ser mais espiritual e inspirado do que o autor da carta aos Hebreus, né? Eu não, eu quero pelo menos ser humilde para admitir que eu sigo o paradigma que eles seguiram, porque eles estão alinhados com aquele que assim agiu também. Agora, se você só ficar procurando, uma lição moral, eu não posso aplicar isso aqui, criar doutrina de milênio, de reino em cima de parábola, isso é um absurdo. Então vai. Acha que é. Eu prefiro ficar com o autor da carta aos Hebreus, com Paulo, que via analogia na história real de Abraão, Sara, Agar, Ismael, até nas duas montanhas, no Sinai e no Sião. Na localização geográfica, tudo ele viu analogia. Ele estabeleceu doutrina em cima, ensinou sobre a liberdade do Espírito em cima da analogia de uma história real. Agora você quer falar para mim que eu não posso fazer isso. Cada um siga de acordo com a luz que recebeu. A gente tem que tomar cuidado todavia para não confundir flash com luz. Tem coisa por aí que é vento de doutrina humana, flash de Satanás sendo confundido com luz de Deus. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. E acho que você também, né? Se você não fez isso, então muda de lado, meu irmão. O juiz responde: sua própria consciência da severidade do princípio em que eu julgo, né, deveria ter tornado você mais diligente, e não menos, para atender às exigências feitas. Né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, o Senhor Jesus fala: e darei a cada um segundo as suas obras. É o que está acontecendo aqui na parábola. Então, a parábola tem ou não uma correspondência com uma verdade? Tem, né? Então, isso deveria nos levar a agir de forma diferente, de forma mais responsável. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29 fala: portanto, tendo recebido nós um reino inabalável, um reino que não é comovível, que é solene, isso não deve me levar a viver de forma relaxada. Ele diz: sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A consciência das verdades não deve me levar a ficar mais frouxo, mas mais diligente. E também, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, fala: se invocais como Pai aquele que sem acepção julga, então tornai-vos santos, como diz, sede santos porque eu sou santo. E a ordem então é dada: tira-lhe a mina e dê àquele que tem as 10 minas. Pois as capacidades e oportunidades de serviço, dos quais brotam, né, os ganhos e dignidades da glória futura, se desprezadas por alguém, serão colhidas pelo outro que valorizou. Por isso que Apocalipse, né, capítulo 3 fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas não vai tomar porque é uma competição. A competição é proibida no reino. Vai tomar porque vai receber da mão do juiz, que vai tirar desse que desprezou e mandar aplicar a quem merece. A honra que revés recai em quem não deve repousar. Receberá quem merecer em além-mar, lá no meu lar. Né? Lá naquele lugar onde a honra só recai em quem deve. E aí, para concluir, a palavra final do irmão Pento aqui diz assim: uma crise a nosso respeito. Percebemos a tremenda natureza da crise
pela qual estamos passando nesse tempo parentético? Nesse intervalo entre a partida e o retorno do Senhor? Antes de o nobre partir, ele traçou planos para a seleção de oficiais que irão ajudá-lo na administração do reino que ele trouxer. Ele elaborou um plano para trazer à luz quem são esses oficiais em seu retorno. Este plano está em operação nesta era presente, neste momento presente, neste dia que eu e você estamos aqui. Esse plano está em operação. Cada ato nosso está revelando se seremos ou não dignos. Como num outro livro, Ron Penton diz, a nossa conduta aqui agora está compondo nos lábios de Cristo a sentença que receberemos. Este plano está em operação no momento presente, propositadamente concebido de modo a revelar a capacidade individual para o cargo e a aptidão pessoal para a confiança. E, o mais impressionante de tudo, a longa jornada, que já dura quase 2000 anos, o longo intervalo, o hiato, está quase no fim. E a qualquer momento, a investigação e revelação dos aprovados e desaprovados pode começar. Porque a qualquer momento, o grito pode ser ouvido, eis o noivo. Apresse-se, diz aqui um irmão chamado A. McLean, apresse-se em cultivar um caráter semelhante ao de Cristo. A colheita é grande, o trabalho é pesado, o sol está se movendo para o oeste. O acerto de contas está próximo, não há tempo a perder. Faça isso como nunca fez antes, e diga, uma só coisa faço. Sim, seja capaz de, como o apóstolo, dizer, uma só coisa faço. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Eu acho que essa explanação da parábola das minas, com todas essas advertências e também encorajamento, pode ajudar todo aquele que tem amado a vinda do Senhor. Aquele que não tem amado, que o Senhor tenha misericórdia. Porque até uma maldição é lançada pelo apóstolo dizendo, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. E aí ele grita, Maranata, o Senhor vem. Para aqueles que o amam, isso é a coisa mais sublime. Mas se alguém não o ama, há um anátema reservado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Desperte o nosso coração. Então, com esse estudo, a gente encerra o estudo da parábola das 10 minas. Ainda no próximo vídeo, a gente vai considerar alguns aspectos, tá? Dando continuidade ao assunto lá pelo Tribunal de Cristo, mas tocando um pouco também na parábola dos talentos, tá? No próximo vídeo, então, nós vamos estudar a parábola dos talentos. Aqui fica sendo o estudo da parábola das 10 minas. Que Deus abençoe cada um e continue orando por nós. Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Você, né, que tem assistido, que tem ganhado, por favor, compartilhe isso com mais pessoas, tá? Faça que a palavra alcance mais pessoas. E se você não é membro do canal, nós temos aqui a área de membresia. Faça a sua assinatura para receber os benefícios de conteúdo exclusivo, tá? Nós estamos estudando assuntos importantíssimos dentro da profecia, com relação ao reino do milênio, esse tempo dessa bendita recompensa. Então, a verdade do reino milenar no Antigo e no Novo Testamento. Você vai ficar maravilhado à medida que você fizer ali o estudo conosco dos vídeos, usando o material do irmão Nathan West, de como esse assunto é profundo. Como é profundo. Nós já filmamos ali 8 vídeos, né? Já temos 8 não, na verdade 7 aulas, e nós só estamos na introdução do assunto, certo? Se for para mim falar o que eu gastei de leitura no livro, foi só 30 páginas. O livro tem mais de 540 páginas. Tem muita coisa para a gente estudar, tá? Então, eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai ser beneficiado, mais do que você pensa. E também o assunto da reedificação da Babilônia, para que nós entendamos à luz da profecia o que vai acontecer com a geopolítica do mundo. A queda do Ocidente e o levante do Oriente como a preparação para a chegada final do Anticristo. E de tudo que isso vai trazer como consequência. Faça assinatura e tenha acesso. Além de ter também ali os cursos de grego nível básico e intermediário
né, produzidos pelo irmão Anderson Friend, nosso querido Friend, o professor, né, do nosso estudo do grego. Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.